Boa noite a todos, sejam bem-vindos. 2025, o primeiro encontro nosso do Grupos de Estudos de Direito Sistêmico, é uma alegria estar aqui. Nós vamos retomar a leitura do livro Amor à Segunda Vista, de Bert Hellinger. Nós havíamos parado na página 99, Antônio e Núria, mas nós vamos retomar um pouquinho para trás, 2 páginas para trás, na 95. Não, são duas, né? Formas de atuação da alma, tá bom? Para a gente recapitular o que nós falamos no encontro passado. Para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, esses encontros eles acontecem todas as terças-feiras, às 20h20, sempre o mesmo link de acesso. Obter informações do link de acesso e acompanhar algumas informações do grupo de estudos, vocês podem acompanhar no perfil do Instagram, Leituras Sistêmicas, e a gente também tem um grupo no Facebook, que é Direito Sistêmico, Grupo de Estudos. E os vídeos ficam no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa. E é isso. Ah, não, é isso não. Hoje nós estamos com o leitor Eurico e estamos com a orientação da Cleusa. Gente, retomar a aula é isso, a gente fica meio perdidinho, então. E sem mais delongas, eu passo para você, Cleusa. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem vai ver a gravação. Né? Realmente é muito bom estar de volta, né? Porque, como a gente sempre fala, esse grupo é uma oportunidade de educação continuada, gratuita, né? Onde a gente pode trocar, onde a gente pode refletir sobre os ensinamentos do Bert Hellinger e crescer juntos, né? Então, assim, estou muito feliz de a gente estar retornando, né? Obrigada, Helena, por estar aí ancorando, nos hospedando na tua sala. E obrigada, Eurico, pela leitura. E obrigada a todos que estão presentes e aos que vão assistir a gravação depois. Podemos iniciar? Pode iniciar a leitura. Boa noite a todos, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que alguém estiver assistindo. A gente retorna hoje, página 95, então. Formas de atuação da alma. Hellinger para o grupo. Ao olharmos para o trabalho que vivenciamos ontem, temos que despedir-nos de algumas ideias que nos são familiares. Uma dessas ideias é que podemos manter algo em segredo, isto é, quando negamos a existência de uma pessoa, acreditamos que ela simplesmente não existe, mas e que ninguém não existe mais e que ninguém vai percebê-lo. Muitas gerações posteriores ainda vão percebê-lo. Vivos e mortos. Também existe a ideia, quando alguém morre, desaparece. Os mortos estão presentes. Muitas vezes os mortos ainda se encontram em um estado de desenvolvimento. Do que veio à luz aqui, pode-se ver que muitos deles ainda têm uma tarefa a ser realizada e que, dependendo do modo como lidamos com eles, podemos apoiá-los nesse processo. Primeiramente através do respeito e depois quando nos afastamos daquilo que somente eles sabem e podem fazer. A pior forma de interromper no reino dos mortos é quando alguém acha que pode ou deve se vingar por eles. Isto não é apenas grave para os mortos. Eurico, Ui, Eurico, perdão. intrometer. Ah, sim. Se intrometer no reino dos mortos. A pior forma de se intrometer no reino dos mortos é quando alguém acha que pode ou deve se vingar por eles. Isso não é apenas grave para os mortos, mas também para os vivos. Muitos atos criminosos têm a ver com isso. Alguém quer se vingar secretamente dos mortos. Não digo isso, não digo que isso é sempre consciente. Também aqueles que se vingam estão envolvidos em um processo que não compreendem. A instância que atua nesse processo vem à luz durante a constelação familiar. Eu a chamo de consciência coletiva.
Então, ao lado da consciência coletiva que sentimos, nós a sentimos como inocência ou culpa. Existe uma consciência inconsciente que não sentimos. As leis dessa consciência vêm à luz através da constelação familiar. A consciência pessoal e coletiva. A família é guiada em um sentido mais amplo por uma alma e uma consciência em comum. Isso vem à luz constantemente durante as constelações familiares. A pergunta então é: quais são as pessoas abrangidas por essa consciência em comum? Apenas um número limitado de pessoas é abrangida. Quando se sabe, quando se sabe disso, pode-se deixar fora das constelações aqueles que também pertencem à família, porém não são abrangidos por essa consciência. Agora, vou enumerar aqueles que são abrangidos por essa consciência. São os filhos, também os natimortos, às vezes os abortados ou naturalmente abortados, depende aqui das circunstâncias. Esse é um nível. O próximo nível é constituído pelos pais e pelos seus irmãos, os tios e as tias. Na próxima esfera, encontramos os avós e, às vezes, atrás deles, ainda os bisavós. Esses são os parentes consanguíneos. No entanto, a consciência familiar também abrange pessoas que não são parentes, isto é, todos aqueles que abriram espaço para alguém nessa família. Trata-se, em primeiro lugar, de parceiros anteriores, dos pais, dos avós, mas também daqueles cuja ausência representa um ganho para os membros da família. Quando, por exemplo, um patrimônio é adquirido em uma família à custa de muitos outros. Talvez também à custa da vida de muitos outros. Então, todos os que pagaram por isso pertencem ao sistema. Quando vocês olham para as famílias grandes e ricas, quando veem os destinos que lá se desenrolam, então podem intuir quanto ainda é imensa a influência daqueles que foram excluídos ou explorados. Todos pertencem a esse sistema familiar. Além disso, também os agressores e suas vítimas pertencem a esse sistema familiar. Quando em uma família alguém foi um assassino, ou então os assassinados também pertencem ao sistema. Eles atuam nesse sistema até que lhes é dada a honra, até que os agressores encontrem a paz junto às vítimas. Isto é, quando o agressor sabe que ele é o culpado dessa morte, deita-se ao lado delas e também está morto. Mas o agressor não pode encontrar essa paz quando as vítimas mortas não o aceitam. Ocorre aqui algo nas profundezas que não compreendemos, mas podemos ver os efeitos. O que há de especial nas constelações familiares é que o fato de que os representantes logo entram em sintonia com a sua tarefa. Realmente sentem como as pessoas que não estão presentes. O fato deles representarem os vivos que não estão presentes pode ser verificado em medida que representam os mortos, em que medida também os mortos neles se tornam presentes. Não podemos verificar, pois não podemos perguntar aos mortos, mas os efeitos que aqui vêm à luz com tamanha intensidade não podem ser produtos da fantasia. Da mesma forma, o representante também não pode fantasiar a quem está representando. Percebe-se imediatamente quando fantasia. Todos percebem, pois quando algo assim ocorre, estão ligados à alma, a uma alma maior.
Eles estão em contatos com uma alma maior. Por isso percebem imediatamente quando alguém se afasta da realidade. Em um grupo, pode ser percebido imediatamente. Logo que o grupo se torna inquieto, contato com a realidade foi perdido. Quando um cliente conta algo aqui e o grupo fica inquieto, o cliente é imediatamente freado. Aí tudo que ele diz é apenas blá blá blá. Quando todos estão centrados, então se sabe que algo essencial está sendo dito e vivenciado. Mas não porque cada um isoladamente se centra, e sim porque todos ficaram captados por algo maior. Nesse trabalho, nos conectamos com esse algo maior. Mas agora, vamos retornar à consciência inconsciente e coletiva. Essa consciência segue 3 ordens básicas e faz valê-las. A primeira ordem básica é: a consciência coletiva não tolera que alguém seja excluído, pois não tolera a diferenciação entre o bom e o mal. O bom significa, no sentido da consciência pessoal, eu possuo maior direito de pertencer. E o mal significa, você possui menos direito de pertencer. Através da diferenciação entre o bom e o mal, separamos aqueles que podem pertencer daqueles que são excluídos. Por isso, a consciência pessoal, quando pensada até as últimas consequências, é terrível. Através dessa consciência, criamos um céu e um inferno e determinamos, a partir de nossa diferenciação, da presunção, da diferenciação entre o bom e o mal, quem pertence ao céu e quem pertence ao inferno. Esse é o ápice da presunção, pois os que são cônscios desse sentido se igualam a Deus, a um Deus terrível, que é imaginado desse modo, sob a influência dessa consciência. Esse é o primeiro ponto. Quando alguém se desvia da ordem básica da consciência inconsciente coletiva, que diz que ninguém pode ser excluído, quando uma família, mesmo assim, exclui ou esquece alguém, esquecer também é uma exclusão. Então, todo o sistema fica perturbado e a consciência coletiva tenta colocar isso novamente em ordem e, de alguma forma, escolhe, portanto, um membro posterior da família para que represente o excluído. Por isso, alguém se torna criminoso ou psicótico, de repente, sem que a família saiba o porquê, ou alguém se suicida sem uma razão mais óbvia. A pessoa mesma não sabe o porquê. Isso acontece sob a influência da consciência coletiva. Na constelação familiar, vem à luz como isso pode ser colocado em ordem. Precisamos nos sujeitar à lei de que todos possuem o mesmo direito. Na prática, isso significa que cada um que foi excluído ou esquecido precisa ser recolocado no sistema, para que o seu lugar e a sua dignidade lhe sejam devolvidos. Então, a consciência inconsciente coletiva fica, por assim dizer, saciada, e a pessoa que teve que imitar alguém excluído é liberada do emaranhamento do seu destino. Nas tragédias gregas, podemos observar detalhadamente o jogo entre a consciência consciente pessoal e a consciência inconsciente coletiva. Mas quando queremos realmente compreender esse jogo, precisamos considerar uma lei da consciência coletiva inconsciente. Essa lei determina que quem existiu antes tem prioridade em relação àqueles que vêm depois. Por isso, ninguém que nasce depois pode se meter nos assuntos daqueles que existiram antes. Filhos não devem se meter nos assuntos dos pais. Não compete às crianças salvarem seus pais. Não compete
aos filhos saberem os segredos dos pais e nem compete a eles vingar as injustiças cometidas contra seus pais ou outros ancestrais. Também não compete a eles a culpa dos seus pais. Sempre quando alguém tenta fazê-lo, fracassa, sem exceção. Sempre que se tenta fazer isso, a consciência coletiva nos faz fracassar. Essa é uma dinâmica oculta por trás de cada tragédia. O herói quer fazer algo por aqueles que existiram antes dele. Quer, por exemplo, vingar alguém ou expiar algo por alguém, sob a influência de que sua consciência sente-se bem e inocente. Sente-se grande, mas sob a influência de sua consciência coletiva, fracassa. Para a consciência coletiva inconsciente, os antigos tinham um nome. Eles a chamavam de deuses. Então, onde se vê que os deuses interferem nas tragédias, trata-se, no fundo, da consciência coletiva inconsciente. Os movimentos da alma profunda. Também a consciência coletiva inconsciente é uma consciência grave, pois condena pessoas inocentes a repetirem um destino nefasto. Então a pergunta é: existe um caminho que conduz para além da consciência pessoal e da consciência inconsciente coletiva? Existe para além da consciência um nível mais elevado ou mais profundo? Seja lá como designamos isso, onde a reconciliação é possível? É possível que todas essas diferenças entre o bom e o mal, o grande e o pequeno, possam ser superadas? Conforme vocês viram aqui, isso existe. Existem movimentos da alma que conduzem inexoravelmente à reconciliação, de uma forma que não podemos prever, diante da qual podemos apenas ficar admirados. Ontem pudemos ver isso durante uma constelação com agressores e as vítimas. Aqui atuam forças mais profundas, forças sagradas, que se revelam quando, de certo modo, nos despedimos das ideias da consciência e das intenções que são conduzidas por ela. Por que contei tudo isso? Para ajudar os casais. Quando se compreende isso, quando se desmascara isso, os casais podem lidar um com o outro de uma forma bem serena, muito delicada. E, ao se conectarem com essa grande alma, podem esperar até que a boa solução se revele a eles. Prosseguimos? Dá Antônio Núria? uma descansadinha, né, Eurico? Que é um texto longo. A gente conversou bastante sobre isso na última reunião de dezembro, né, sobre essas consciências. E tem até um adendo. Naquela ocasião, eu comentei, quando a gente estava falando dos abortos, eu comentei de uma constelação que eu tinha feito, onde a pessoa estava entre dois irmãos abortados. Vocês se lembram? Lembro. Então, eu encontrei essa pessoa, essa constelação faz muito tempo, foi antes da pandemia. Encontrei com essa pessoa, não, né? Depois daquela reunião, e daí ela fez o seguinte comentário: para estimular o filho a estudar, para fazer a prova da escola técnica, ela começou a estudar junto, daí foi fazer a prova também, passou num curso, está estudando e se encontrando, né? Eu disse assim, dá para falar foi a constelação que estimulou esse movimento? Não dá. Mas para alguém que vivia depressiva e tudo, é sinal que um movimento foi feito. Eu achei que foi um. Se ela liga uma coisa na outra, eu não sei, mas para mim, assim, reverberou como aquele movimento que começou lá atrás, naquela constelação, quando ela tomou consciência que ela estava
entre os irmãos abortados e que aquilo não competia a ela, que ela tinha direito de seguir, que reverberou na vida dela. E ela acabou voltando a estudar e está, assim, estou me encontrando no curso que eu estou fazendo agora. Né? Eu fiquei super feliz com isso, né? Com esse retorno, com essa situação. E, assim, aquele dia a gente conversou bastante, eu não sei se ainda tem alguma dúvida em relação a essas consciências, né? A essa consciência pessoal que é estreita, que é pequena, que exclui, né? A consciência coletiva, que está acima da consciência pessoal, né? Mas ela já coloca esses excluídos sobre o mesmo campo, né? Num campo maior, mas ela ainda não é tão completa porque ela está a serviço de um grupo, né? Então, ela age em benefício da sobrevivência daquele grupo. Então, o que é contra o grupo, ela acaba excluindo também, né? E é essa consciência espiritual ou universal que vai além, onde todos pertencem, né? Que abrange tudo e todos com os mesmos direitos. E como ele termina aqui, né, dizendo, né, por que eu falei tudo isso, né? Porque se nos casais eles entenderem que existe essa consciência maior, porque cada um vai para o relacionamento vinculado com a consciência do grupo dele, né? E, de acordo com a consciência do grupo dele, ele vai excluir valores do grupo do outro. Se eles saírem dessa consciência coletiva para essa consciência maior, né, espiritual, universal, ele vai acolher os valores do outro grupo como também sendo certo, né? Vai acolher porque que é uma consciência que está acima das duas primeiras, que acaba excluindo, né? A pessoal exclui dentro do próprio grupo. A coletiva, ela exclui aquilo que ela acha que vai trazer prejuízo para aquele grupo. E a universal, ela não exclui, ela acolhe tudo e todos com os mesmos direitos. Né? Essa é a minha compreensão desses 3 níveis de consciência. Eu penso assim que cria um vazio, né? E criando esse vazio, quando a gente exclui alguém que pertence, que faz parte daquele sistema, fica ali uma pressão para que aquele lugar seja ocupado. Aí alguém vai assumir esse papel. É como se a gente pegasse um balde de água, né? Com várias pedras dentro. A gente vai lá, retira uma pedra, aquele lugar não fica vazio, né? Fica uma pressão para que aquele lugar seja ocupado, para que seja restituído, para que ele volte ao estado que estava antes, que todos pertençam àquele lugar, que volte para aquela estabilidade, para aquela configuração. Então, eu sempre penso que fica uma pressão ali para que seja dado lugar para aquele que foi excluído. E aí essa consciência espiritual, essa força espiritual maior, que veio todos são iguais, todos têm o mesmo direito de pertencimento, vai velar, vai cuidar para que essa pessoa seja devolvida para o sistema. Ela vai zelar para que volte a ter equilíbrio, porque no momento que tem uma exclusão, seja por que motivo for, né, mesmo simplesmente por um esquecimento, né, nem ele cita, mesmo esquecimento é uma forma de exclusão, né, às vezes é uma exclusão inconsciente, né, mas é exclusão. Então, vai ter um movimento, vai ter o grupo não vai estar harmônico, vai ter uma desarmonia ali, mesmo que inconsciente, e essa consciência maior,
vai forçar para que esse equilíbrio seja restabelecido, né, de alguma forma, né? Como diz, alguém pode adoecer, alguém pode se suicidar, alguém pode se tornar um assassino, e- por conta dessa pressão, dessa falta de harmonia que existe dentro do grupo, né? Dentro, assim, mesmo sendo cada um atendendo a um nível de consciência. E essas três consciências, elas não são isoladas, elas atuam ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo eu tenho a minha consciência pessoal agindo, tenho a consciência coletiva do meu grupo que está atuando, e tem essa universal. As três estão interagindo ao mesmo tempo. Esse equilíbrio que precisa ser restabelecido, né? Precisa restabelecer essa ordem universal, essa ordem original, né? Que todos fazem parte. Então fica essa necessidade de trazer de volta. Alguém vai assumir esse papel, vai assumir esse lugar para trazer essa pessoa de volta para restaurar, né, esse equilíbrio. Eu acho que é bem isso, né? Penso dessa forma. Existe um equilíbrio, né? Quando a gente fala em sistema, a gente pensa em algo perfeitamente equilibrado, né? O sistema que a gente acaba sempre usando é o nosso sistema solar, por exemplo, em que está tudo em um perfeito equilíbrio. Se algo é excluído dali, todo o sistema ele tem que se reorganizar. É preciso uma nova organização para que aquilo volte a um equilíbrio, talvez que seja disfuncional daquele equilíbrio que a gente tinha antes. A gente estava dentro de uma determinada organização, né, pensando na teoria geral dos sistemas, que é ordem, é, desorganização e reorganização. Ou seja, a gente está dentro de uma determinada ordem, dentro de uma determinada organização, algo acontece que desorganiza e aí precisa se reorganizar novamente. E essa reorganização, às vezes, necessita de uma representação. Alguém tem que assumir aquele lugar daquele que foi excluído, né? Ou a gente mesmo, é, conscientemente trazer de volta, né? Né? Então, assim, normalmente esses movimentos são inconscientes, por isso que a constelação familiar é importante, porque ela vai mostrar o que aquele problema que a questão que a pessoa está trazendo para constelar, se está vinculada a algum desses desequilíbrios, alguma desses desrespeito a essas ordens ligado a essas três consciências. Elas atuam independente da nossa vontade. Na constelação, isso vai vir à luz, né? E vai ter possibilidade de estar restabelecendo essa ordem, Dá uma né? oportunidade da gente perceber aonde é que está esse emaranhado, onde está esse emaranhamento, onde está esse nó que a gente precisa desfazer ele, né, para restaurar o equilíbrio, a ordem, dentro do sistema. Tem uma frase que eu não sei, assim, que alguém usava como tema, né, de workshops lá atrás, que eu acho super interessante, que era desatando nós e resgatando laços. Uhum, genial. Né? Eu achava isso assim, era um tema, foi tema de vários workshops, esse, desatando nós e resgatando laços. Porque no momento que você desata um nó, você re, reata algo, né? Então você faz Você reata os vínculos, né? reata os vínculos ali. Os vínculos, né? Genial. Tem tudo a ver. Podemos Tem, prosseguir? Alguém tem quer mais colocar alguma alguma? questão ou a gente vai entrar na leitura da constelação agora? Né? Porque foi uma releitura para a gente estar lembrando o que ele trouxe, né? Então pode prosseguir. Antônio e Núria, por favor,
me segure para que eu fique. Hellinger, que casal está disposto a trabalhar? Para Antônio e Núria. Vou pegar vocês. Hellinger, do que se trata? Núria, nós passamos regularmente cerca de umas 10 vezes por ano por uma crise na relação. Acho que tem muito a ver, é assim que me sinto, com o vínculo do meu marido com a sua mãe que está entre nós. Hellinger, como as crises se revelam? Antônio, como separação, simplesmente a vontade de largar tudo e um sentimento de ser abandonado. Hellinger, quem tem o sentimento de ser abandonado? Antônio, estou falando de mim, principalmente eu. Hellinger para Núria. Você também? Núria. Também vivencio isso dessa forma. Antônio. Sinto que não estou livre. Agora se trata de finalmente encarar essa decisão na minha vida. Para mim também se trata de finalmente caminhar adiante apenas com a minha família e não continuar arrastando aquilo que os meus pais carregam. Hellinger. Vocês têm filhos? Núria, 2. Hellinger, meninos ou meninas? Núria, um menino e uma menina. Hellinger, quem é mais velho? Núria, a menina é mais velha. Hellinger, vamos constelar a família atual. O marido, a mulher e os 2 filhos. Para Núria, comece você. Aí a gente tem as figuras no livro, a Helena está exibindo aí para a gente, né? O homem, H, o Antônio, M, a mulher, Núria, a primeira filha e o segundo filho. Hellinger observa a constelação durante um tempo. Hellinger para o grupo. Estou verificando como estão as direções. Hellinger conduz a mulher na direção para a qual ela estava olhando. A Helena exibe aí a segunda figura. Hellinger para o representante de Núria. Aqui é melhor ou pior? Mulher, melhor. Hellinger para Núria. Você sabe o que isso significa, Núria? Que estou partindo. Hellinger, sim, você quer partir. Talvez signifique que você quer se suicidar. Você já pensou nisso alguma vez? Núria sacode a cabeça, negando. Hellinger para o grupo. Agora, preciso trabalhar separadamente com a mulher para ver que vínculos existem aqui e se encontramos uma solução para eles. Hellinger para Núria. O que aconteceu em sua família de origem? Núria, meu irmão e meu pai têm um distúrbio maníaco-depressivo. O pai do meu pai se casou com uma mulher e teve 3 filhos com ela. Eu acho que essa primeira mulher morreu louca. A irmã dessa mulher é a minha avó, Hellinger. Não tantas informações de uma vez só, senão eu fico confuso. Você, você sabe o que significa maníaco? Maníaco significa quero morrer. Os maníacos decolam da terra, representam um falecido. Isso faz sentido para você, Núria? Sim. Hellinger para o grupo. Já vimos a resposta antes, pois ela acenou com a cabeça em relação a cada declaração minha. Para Núria, você às vezes também é maníaca? Núria sacode a cabeça. Hellinger, agora preciso perguntar mais uma vez. O que aconteceu em sua família de origem? Núria espera um longo tempo. Hellinger, repita mais uma vez o que você disse antes. Núria, minha avó é a segunda mulher do meu avô. Antes, ele foi casado com a irmã dela, Hellinger. O avô é o pai de quem? Núria, do meu pai, Hellinger. Então, o pai foi casado antes com a irmã da avó. Núria, sim.
E o que houve com essa irmã antes? Núria. Acho que morreu louca, que enlouqueceu. Hellinger. O maior peso está nessa irmã da avó. A Helena mostra a figura. A representante de Núria começa a tremer. Então a mulher falecida do avô, a primeira mulher, segue em sua direção. E as duas se abraçam profundamente. Após um tempo, elas se soltam uma da outra, mas ainda se seguram pelas mãos. Hellinger, a Helena mostra a próxima figura, figura 4. Hellinger para os representantes de Núria e da primeira mulher de seu avô. Permaneçam assim, para o grupo. Agora vou pegar outras pessoas, o avô e a irmã dela, com a qual ele se casou depois. Hellinger escolhe os representantes e os coloca ao lado da mulher falecida da primeira mulher. Helena mostrando a figura 5. Hellinger leva a representante de Núria mais para trás e conduz a avó para diante de sua irmã. A avó respira profundamente e chora. Após hesitar um pouco, vai até sua irmã e a abraça soluçando. Primeiramente, deixa os braços suspensos e depois os coloca em torno da irmã. Enquanto elas ainda se abraçam, Hellinger coloca a representante de Núria ao lado de seu marido. Figura 7. Hellinger, após um tempo, para a representante de Núria. Como você se sente aí? Mulher, bem, mas quando olho para minha filha, tenho a sensação de que preciso ficar bem mais com o meu marido, como se ela tivesse muita força e quisesse me atrair. Para mim é difícil ficar aqui. Agora Hellinger conduz a filha para diante da mulher falecida, da primeira mulher do avô de Núria. A avó se move um pouco para o lado. Na figura 8, a Helena vai colocar para vocês. Hellinger para a filha. Você se sente melhor ou pior aqui? Primeira filha. Está tudo bem. Ela aponta para a primeira mulher do avô. Quero ir para lá. Hellinger para Núria. A filha estaria disposta a partir para que você fique? A representante da filha acena com a cabeça. Hellinger, essa é uma boa filha, mas acharemos uma solução ainda melhor. Hellinger coloca a filha novamente em seu lugar, na figura 9, a Helena mostrando para a gente. Hellinger para a representante de Núria. Agora olhe para o marido e diga a ele, por favor, me segure para que eu fique. Mulher, por favor, me segure para que eu fique. Hellinger, diga com amor. Mulher, por favor, me segure para que eu fique. Ela diz novamente, de modo bastante mecânico. Hellinger, olhe para ele. Ela olha longamente. Nesse meio tempo, os filhos se abraçam por trás. Hellinger para o grupo. Os filhos demonstram que os pais deveriam fazer. O avô e a sua primeira mulher colocaram os braços um em torno do outro. Quando o avô também coloca seus braços em torno dela, o avô tenta incluí-la também no abraço. Hellinger, após um tempo, para a representante de Núria. Vá conforme o movimento da alma, bem devagar, exatamente. Continue assim. A representante de Núria se abaixa lentamente e fica de joelhos. Ela coloca os braços em volta dos joelhos de seu marido e neles apoia a cabeça. Então se abaixa até o chão. Agora Hellinger conduz a mulher falecida, primeira mulher do avô, para diante
da representante de Núria, na figura 10. Hellinger para a primeira mulher do avô. Levante-a, bem em sintonia com o seu sentimento. A representante de Núria se ergue, a primeira mulher do avô se ajoelha ao lado dela. As duas se abraçam profundamente. Após um tempo se erguem, porém continuam no abraço. Depois, a representante de Núria se posiciona novamente ao lado do marido. Hellinger para a primeira mulher do avô. Fique atrás dela e a segure por trás. Ela se coloca atrás dela e a abraça por trás. A mulher se apoia nela. A figura 11. Agora, Hellinger coloca os filhos na esfera do pai. Eles se seguram pela mão. Hellinger para a filha. Como é agora, filha? Muito bom. Hellinger para o filho. E com você? Segundo filho. Bom, estou melhor. Hellinger para o representante de Antônio. Para você, marido, tenho muito medo. Não tenho forças. Estou sozinho. Hellinger para o grupo. Falta algo de sua família de origem. Precisamos olhar também o que acontece aí. Antônio, a pergunta é: pelos mortos ou ausentes? Hellinger, sim. Antônio, a primeira pessoa que falta seria minha avó, por parte de mãe. Ela morreu quando a minha mãe tinha 4 anos. Eram 9 filhos e a minha mãe foi adotada por uma família. O segundo que falta é o meu irmão mais novo. Acho que ocorreram ainda 2 abortos espontâneos com a minha mãe. Hellinger, o que aconteceu com o irmão? Antônio, ele sofreu um acidente de carro. Hellinger, qual era a idade dele? Antônio, 22 anos. Hellinger para o grupo. Do que ele disse me vem a imagem que a mãe da mãe e a mãe são importantes. Vemos aqui que muitas vezes não podemos solucionar nada na família atual se não incluirmos a família de origem. Trabalhar apenas com o casal, fazendo, por exemplo, exercício de comunicação com eles e dando-lhes bons conselhos, não adiantaria muito aqui. Para Antônio, está bem? Vamos então olhar a família. Hellinger escolhe representantes para a mãe e a avó de Antônio e os coloca diante dos outros. Ele move os representantes do avô e da avó de Núria um pouco para o lado. Figura 13. Quando então, um diante do outro, a representante da mãe de Antônio começa a chorar em voz alta. Hellinger para a representante da mãe de Antônio, devagar, devagar, devagar. Primeiro fique bem calma. A representante da mãe de Antônio se acalma e olha para sua mãe. Essa suspira. Hellinger para a avó. Diga-lhe, eu fico com você. Avô, avó, eu fico com você. Hellinger, mesmo estando morta, fico com você. Avó, mesmo estando morta, fico com você. As duas se olham, a avó estende as mãos para a filha, esta segue em direção às duas e as duas se abraçam profundamente. A avó alisa os cabelos da filha, quando elas se soltam, após um tempo, Henninger coloca Antônio ao lado da mãe. Figura 14. Hellinger para representante da mãe de Antônio. Diga-lhe, eu tenho um filho. Mãe, eu tenho um filho. Antônio vai até a sua avó e a abraça. A mãe abraça os dois e soluça em voz alta. Voz alta, figura 15. Hellinger para a mãe. Permaneça forte. Seja a mãe. Exatamente. Isso é bem melhor para o grupo.
Aparentemente, o filho exerce para ela o papel de sua mãe. Por isso, ela comportou inicialmente como uma criança, ao invés de uma mãe. Após um tempo, Hellinger dissolve o abraço. Hellinger para Antônio. Como você se sente aqui? Antônio. Me sinto no meu lugar, me sinto forte. Agora Hellinger libera os representantes de Antônio e Núria, para que eles próprios assumam os seus lugares na constelação. Ele coloca a mãe e a avó de Antônio atrás dele. Por trás, elas colocam as mãos em Antônio. Antônio e Núria colocam os abraços em torno um do outro. Então, Hellinger coloca os filhos diante dos pais. Figura 16. Antônio e Núria se abraçam profundamente. Os filhos se seguram pelas mãos. Hellinger para o grupo. Acho que conseguimos. Quando chegamos nesse ponto, é porque conseguimos. Todos retornam aos seus lugares. Hellinger para o grupo. Quando permitimos que alguém da família constele, então a informação principal se encontra na primeira imagem. Tudo o que ela disse antes se revelou como secundário, comparado àquilo que veio à luz aqui. Na constelação, a mulher deixou um lugar livre para que ela pudesse passar por lá. A partir da imagem, pôde-se ver que esse era o movimento que queria fazer e revelou o que ocorre. Por isso, logo seguiu o movimento. Também poderia ter deixado o homem constelar, para que visse a diferença entre as duas constelações. Poderia ter feito isso aqui, mas a constelação se tornou muito clara através da mulher. A questão relevante para ela era: você se sente melhor ou pior nesse lugar? Se tivesse respondido que se sente pior, também teria deixado o homem constelar, para ver se existe algo a mais. Mas assim tudo ficou claro, por isso não insisti. Para Antônio e Núria, ainda vou lhes dizer algo. A felicidade precisa de cuidados. Os dois acenam com a cabeça, concordando. Hellinger, está certo, está bem. Algum comentário? É longa, né? Vamos parar Longa. por aí e vamos refletir sobre as coisas, né? Quando as pessoas sentam do teu lado e traz a questão, você tem que tomar muito cuidado para não ser envolvido naquilo que a gente traz como teoria, né? Porque quando os dois começam a colocar a questão, né, ela já coloca que ela acha que as crises vêm porque ele cuida da mãe, né? Então, se a gente se deixar captar por isso, você já vai logo pegar esse gancho para constelar, né? Só que nem o Helling preferiu continuar a conversa e partir para a família atual deles, em vez de pegar diretamente esse gancho dele com a mãe, que ela chega e coloca, né? E logo na primeira colocação, né, que ela faz, que às vezes, como ele diz no final, dependendo da constelação de casal, você pede para um colocar, você observa a posição, sente e pede para o outro colocar para ver a diferença entre o que está na alma de um e na alma do outro. Mas na hora que ela fez a colocação, a, a dinâmica, né, os olhares estavam totalmente desconectados, né? Daí ele seguiu a intuição dele, tipo assim, como ela olhava para fora. Ele testou isso, né, naquela época, tipo assim, primeiro você vai lá e testa, põe, aqui é melhor ou pior, né? Ele testou e ele viu que o movimento dela era de ir embora da vida. Ela não tinha consciência disso. Não era só ir embora do casamento.
E durante a constelação demonstrou que a filha estava disposta, tipo assim, eu no seu lugar, querida mamãe, né? Aquela frase, eu por você, né? Então, é muita dinâmica dentro de uma constelação de relacionamento. E a gente tem que tomar muito cuidado no caminho que a gente vai seguir, né? E daí, os dois traziam emaranhamentos, né? Como não dava para ficar só focado nos dois, sem trabalhar o que eles traziam antes, né? Então, assim, são coisas que vão se revelando, que o campo vai revelando, né? E a gente tem que estar aberto para seguir o que o campo está trazendo. Sim. Tem que, às vezes, aquilo que se mostra dentro do movimento, a gente não precisa fazer mais nada, né? Como ele não sentiu a necessidade de fazer uma constelação para o marido, né? Né? É o Mas, suficiente. assim, ele não sentiu necessidade de pedir para o marido fazer a colocação naquele primeiro movimento, né? Mas no desenrolar, à medida que ele resolveu, tipo assim, que ele trouxe o que faltava para ela, o marido estava se sentindo fraco. Então, para ele também precisava de um movimento. Daí ele fez um movimento para ele. Então, isso não foi feito naquela primeira leitura, mas foi feito dentro do decorrer da constelação, né? Porque para ele também faltava, tipo assim, ele estava se colocando, vivendo como se ele fosse a mãe da mãe dele. E com isso ele também se afastava da mulher, né? Então, na hora que ele traz a presença da avó, né, para junto da mãe dele, para ela se fortalecer e ser a mãe, ele não precisa mais se colocar nesse lugar que ele estava. Daí ele está livre para o relacionamento dele atual, ele está livre para a família dele, que é o que ele coloca lá na frente, né? Eu queria estar livre para a minha família. E realmente ele não estava, porque ele estava fazendo o papel de mãe da mãe, né? Mas é essa a dinâmica inconsciente que estava atuando entre eles, né? E que só veio à tona através do movimento dos representantes. Não sei se alguém quer fazer alguma observação, alguma colocação em cima disso, né? Vocês podem falar. Posso falar, Cleus? Pode falar. O que eu achei interessante, né, relembrando esse livro, que eu já tinha visto a Sophie Hellinger fazendo, e o próprio Stephen Hauser, dele não trabalhar se só estava uma das pessoas. E aí essa constelação foi exatamente o que mostrou, né? Quer dizer, ele conseguiu ir até um ponto com a mulher, e aí ele ia ter que fazer a intervenção com o marido. Assim, eu já vi a Sophie Hellinger fazendo várias vezes isso, de trazer o casal e perguntar se a outra pessoa está lá, e se não está lá, ela fala que não vai poder trabalhar, né? E o Stephen Hauser, quando eu estava com ele estava em Vinhedo, ele chegava a pedir se a pessoa podia vir. Então, tipo, era a esposa que estava lá. Ele falou, seu marido não consegue vir, tipo, amanhã, né? Então, ele ainda permitia que, se o marido conseguisse vir, ele ia trabalhar depois, né? Então, achei bem legal isso. E, assim, você vê, o próprio Bert, nessa constelação, mostra o quão é importante, né? Eu, Helena, né? Particularmente, depois de tudo que eu vi, que eu penso, se você decide trabalhar só com um dos lados, aí provavelmente você vai parar num ponto e que tal isso não vai resolver e talvez só crie mais emaranhamento, né? Mais discórdias, por exemplo. Porque se for a mulher, vai falar, tá vendo? Não deu certo porque você não estava lá, né? Então isso para mim é uma coisa que eu tenho deixado muito claro, sabe? Eu já trabalhei tipo, com uma pessoa e que a hora que ia chegar no negócio de relacionamento, o marido não estava, então eu foquei só assim, nas questões que ela tinha, porque ela não estava lá no lugar dela, sabe? Até na família de origem estava tudo muito misturado, assim.
E aí depois de um tempo, eles estavam com problema ainda, e aí ela quis vir de novo. E aí eu falei, ó, se vocês querem, e eu já não estava mais lá, né? Assim, não dava para fazer. E eu achava que tinha que fazer pessoalmente. Então, o que eu sugiro é assim, se vocês querem investir no casamento de vocês, vão juntos fazer uma constelação. Né? E aí eu não sei o que deu, porque eu entreguei na mão, né? Mas é muito importante, senão acho que acaba piorando, né? E é isso. Porque é muito importante um ver o porquê que o outro não está disponível. Porque é fácil você julgar, né? E se você não tem essa compreensão que existe uma dinâmica inconsciente, que o outro está preso, você acha que é porque ele não quer, não porque ele não pode. Porque, na realidade, se ele está preso numa dinâmica da família de origem, ele não pode, porque ele não está disponível para o outro, e não é porque ele não quer estar disponível. Né? Então, quando os dois estão juntos, você pode estar trabalhando e esclarecendo essas duas coisas. Né? Então, assim, é realmente muito interessante trabalhar com os dois juntos, a não ser quando a pessoa vai trabalhar as questões pessoais dela. Mais alguma coisa, mais alguém para fazer uma colocação? Né? Alguém com alguma experiência nessa coisa de relacionamento de casal que possa estar trazendo algum exemplo maior para a gente? Eu não, até hoje não trabalhei muitas questões de relação de casal, não, assim, com os dois, né? Assim, e já teve situação de tal casal dizer que quer trabalhar a relação, só que cada um tem com questões completamente diferentes. E na hora que monta a constelação, acaba indo para o lado de um ou de outro, independente, porque assim, na realidade eles não tinham uma questão que envolvesse o relacionamento, eram questões pessoais e que seguiram caminhos assim. Daí eu não fiz constelação de casal, cada um constelou num dia as suas questões. Né? Então, assim, não tenho muitos exemplos de casal, não, para poder colocar para vocês. Eu atendo muitos casais também, mas nesse sentido, mais assim, nessa perspectiva também não me recordo de nada também. Né? Então, tipo assim, porque os exemplos que eu tive desse tipo de constelação foi só durante a formação, que no grupo tinha um casal que estavam os dois no grupo, então sempre quando era assunto de casal, iam os dois. Então, assim, eles foram premiados em várias situações para trabalhar as questões deles, porque estavam os dois no grupo, então quando se falava em constelação de casal, sempre era o mesmo casal, Sim, que é, acabava sendo escolhido porque era o único que estavam os dois ali na formação. Então, assim, são coisas que a gente tem que estar assim, bem atento e aquela coisa da gente se despir dos nossos conceitos, né? Porque assim, na hora que a gente senta, que alguém senta do seu lado para atender, a gente esquecer a teoria e estar aberto para o que o campo queira mostrar. Porque se a gente vai muito preso na teoria, você acaba, às vezes, tomando caminhos como se fosse receita de bolo. Né? Você não sente o campo, você não segue o campo. Né? Você lembrar, tipo assim, nessa situação tem que fazer isso. Então, daí você vai querer seguir uma receita de bolo, e isso não vai dar certo. Né? Então, são coisas que a gente tem que estar muito atenta na hora que a situação surge para a gente. Né? até porque que cada pessoa é uma história, um universo diferente, né? Então não tem uma receita de bolo que vá servir para todo mundo, né? Não existe. Isso É, na Constituição não existe, viu? é, Cada,
cada um é uma caixinha de surpresa. Sim, cada uma história e um universo diferente, né? É fato. É. E a gente tem que levar isso em consideração, né? Uhum. Né? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Se não, eu devolvo a palavra para a Helena, porque o nosso tempo já foi. Muito bom, né? Assim, mas foi muito bom estar de volta com vocês, né? E vamos caminhar juntos. Espero ter vocês para caminhar juntos. Com certeza. A E, saudade a gente sente falta, né? e aí, só para deixar uma reflexão também, a receita de bolo não é nem a mesma para nós mesmos, né? Que a gente muda. Então, não adianta a gente pegar aquela receitinha velha e falar, ah, vou fazer igual. Então, tem Funciona. que... Não, não Não, mesmo. não dá certo. Vai desandar. É, vai desandar. Não Então, vai tá. crescer o bolo. Obrigada, Eurico, pela leitura, tá? E pela Obrigado. contribuição. Com você, Helena. Obrigada a todos. Obrigada, Eurico, pela leitura. Cleusa, obrigada por estar conosco. Todos que vieram, estava com muita saudade. E até terça-feira que vem, gente. Venham para os encontros. Até Tchau, terça bom que vem, pessoal. descanso. Até Até terça. terça. Boa semana para todos, tá? Tchau, obrigada.